Eu sou Jaqueline Garda Buffon, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande, venho atuando no tema de degradação de micotoxinas no Laboratório de Micotoxinas e Ciência de Alimentos da FURG e atuo também em 2 programas de pós-graduação, o programa em Engenharia e Ciência de Alimentos e o programa em Química Tecnológica Ambiental, tá? Os 2 programas vinculados à Escola de Química e Alimentos da FURG. Hoje irei participar, no evento no tema de biodegradação de micotoxinas em alimentos. Desde já agradeço o convite a todos. Nesse momento, estou e toda a minha formação, desde o período de pós-graduação até a atual atuação como professora. Então, de 2000 a 2002, eu realizei o mestrado em Engenharia de Alimentos na FURG, com a dissertação intitulada Micotoxinas em Cervejas, Metodologia, Ocorrência e Influência no Processo Fermentativo. Neste momento, nós estudamos todo o processo fermentativo e a influência na concentração de micotoxinas, bem como avaliamos a ocorrência em amostras comerciais de cerveja e o desenvolvimento de metodologia para essa avaliação. De 2004 a 2008, o doutorado realizado também na FURG envolveu a biodegradação de DON, deoxinivalenol, uma micotoxina produzida por espécies toxigênicas do gênero Fusarium, tá? E essa biodegradação se dava em cultivos submersos, Aspergillus oryzae e Rhizops. Então, nós fizemos todo um estudo de degradação e toxicidade. Entre o período de 2002 a 2004, eu atuei como docente na Escola de Química e Alimentos, voltadas às disciplinas de análise e bioquímica de alimentos. Após esse período, eu atuei como docente e também como pós-doc. Em 2010, já participei, já entrei como professor junto na Escola de Química e Alimentos, na FURG, e venho atuando em processos que visam a degradação de micotoxinas, incluindo eles, estudando o processo fermentativo, os processos diferenciados aplicados na cadeia produtiva de alimentos, bem como a aplicação de enzima, o estudo de condições de aplicação dessas enzimas e métodos físicos e químicos também acoplados ao uso de processos biológicos visando a degradação. Todos esses estudos e todo o currículo que hoje tenho se deve a um grande grupo que compõe o Laboratório de Micotoxinas e Ciências de Alimentos. Então, todos esses estudos foram realizados por uma grande equipe, tá? E isso está sob coordenação e da professora Eliana, já teve a participação da professora Leonor também, e que continua atuando e tem alunos de pós-graduação e alunos de iniciação científica também atuando nessa área. Bom, por que estudar compostos tóxicos, E quais compostos tóxicos hoje têm relevância? Na verdade, esses compostos tóxicos relacionados a alimentos, eles estão presentes, nas diversas matrizes alimentares, tanto na matéria-prima quanto no produto final processado. Hoje, na mídia, há diversos relatos sobre compostos diferentes que podem ser tóxicos na saúde. Mas hoje eu vou destacar, dentro dos processos fermentativos, por exemplo, a cerveja, vem se destacando por frequentemente ter relatos sobre a ocorrência de alguns compostos tóxicos, como contaminantes químicos, agrotóxicos, também estando entre eles, como também de micotoxinas. As micotoxinas geralmente relacionados aos insumos usados no processo cervejeiro, mas que estão também presentes em outros tipos de alimentos, divulgados na cadeia produtiva de alimentos, como grãos de cereais, frutos e assim por diante, bebidas, também influenciando como comentado na cerveja. Quando a gente fala em processos alimentícios, a gente vê uma série de estudos que visam a redução da contaminação.
Então, a descontaminação de alimentos, como ressaltado nesse artigo científico publicado no ano de 2020, ele ressalta a aplicação de novas tecnologias emergentes que visam a degradação de contaminantes em alimentos, a necessidade de aumento da produtividade. E esse aumento da produtividade requer algumas condições que sejam implementadas, como a aplicação de alguns agrotóxicos. Esses agrotóxicos visam a sanidade, principalmente a ação contra contaminantes como... Dentre os fungicidas, a gente destaca algumas aplicações que visam a redução da carga microbiana, principalmente de fungos filamentosos. No entanto, a aplicação desses agrotóxicos gera um estresse quando essa contaminação já aconteceu no campo, desencadeando a produção de micotoxinas. Mas o que se visa atualmente é a aplicação desses novos processos de alimentos, visando a redução ou a inativação da proliferação fúngica, que são principalmente daquelas espécies fúngicas que são produtores de micotoxina, a inibição desses esporos ou a redução das micotoxinas através da atuação dessas tecnologias na própria estrutura da toxina. Então, quando se tem uma estrutura diversificada, essa interação dessas energias que envolvem esses processos podem ocasionar a degradação dessas estruturas, modificando, assim, reduzindo a toxicidade. E isso, nessas novas tendências, as novas tecnologias, tem grande interesse nessas novas formas de redução da contaminação. Mas o que é micotoxina? Então, micotoxina é uma série de metabólitos secundários, são aqueles metabólitos que não são vitais para a manutenção do ar, como o metabolismo de proteínas, de carboidrato, de lipídios, mas sim metabolismo secundário que vão produzir substâncias caso haja, como forma de proteção caso haja algum estresse para este fungo. Então, por isso que muitas vezes a aplicação de agrotóxicos que gera uma condição de estresse ao fungo contaminante no campo ou no armazenamento pode ser uma situação de estresse para aquele fungo e desencadear uma maior produção de micotoxina nesse meio. Então, essa produção pode acontecer tanto no campo, dependendo da espécie fúngica contaminante, como trigo, fusário e outras espécies, quanto no armazenamento. Muito é conhecida a contaminação no armazenamento por aspergilos e penicillium, que são fungos de armazenamento, principalmente que contaminam cereais. Dentre os principais fungos filamentosos, se destacam os gêneros de Fusarium, Aspergillus, Penicillium, que possuem espécies toxigênicas que são conhecidos por serem produtoras de micotoxinas. O consumo dessas micotoxinas, ou em ração para animais ou na alimentação para humanos, causam efeitos nocivos à saúde. A ocorrência de micotoxinas é descrita na literatura nas mais diferentes matérias-primas e produtos industrializados, desde cereais, café, especiarias, oleaginosas, frutas, até produtos processados, como bebidas, entre elas a gente destaca o vinho, cerveja e o suco, e também em produtos de origem animal, sendo essa contaminação oriunda da alimentação desses animais que desencadeiam a contaminação dos subprodutos obtidos a partir deles, como leite, salame, carne e ovos já foram identificados. A ocorrência de micotoxinas, por exemplo, em bebidas, em cerveja, é descrito em grande número e ela vem sendo datada ao longo dos anos. No nosso grupo de pesquisa, eu já relatei que durante o mestrado, de 2000 a 2002, eu realizei um estudo sobre a ocorrência, de micotoxinas, de tricotecenos em cervejas comerciais, mas ao longo dos anos foram feitos vários estudos no laboratório. E dos anos de 2016 a 2020, outros 3 estudos foram realizados sobre a ocorrência de micotoxinas em cerveja. O primeiro estudo é datado de
1977, onde há relatos sobre a ocorrência de micotoxina no produto final da fermentação alcoólica. A ocorrência dessas micotoxinas se dá principalmente pelo uso de insumos no processo cervejeiro de matéria-prima contaminada. Então, os insumos carregam essa contaminação até o produto final. Ou uso de cevada contaminada ou malte contaminado já direto no processo. Além do malte, também há o uso de cereais adjuntos, como trigo, milho, arroz, entre outros matérias-primas, outros insumos que têm uma carga de redutores. Então, sobre a ocorrência, né, desses, tanto da ocorrência de micotoxinas no produto final, como nos insumos empregados no processo cervejeiro, ocorre em diversos países. No Brasil, a Anvisa delimita limites máximos tolerados. Dentre eles, o DON se destaca, mas há limitação também para a cevada, para a ocra e outras zearalenona e outras micotoxinas. Para o deoxinivalenol, vários produtos são legislados, são dados limites máximos que podem ser permitidos. Dentre eles, aqui eu destaco a cevada matada, grão de cevada e grão de cevada, que foi implementado e está sendo aumentado até janeiro de 2009. Esses limites são os limites finais estabelecidos como limites máximos. Além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, existem outros órgãos mundiais que também preconizam esses limites máximos que podem ser permitidos em alimentos nos diferentes continentes em que há produção ou importação. Por que a gente comenta tanto de cerveja, né, ou do processo cervejeiro? Por causa do impacto econômico que ele gera no país. E isso reflete, né, vários estudos e a necessidade de avaliação dessa contaminação. O Brasil ele é o terceiro maior produtor mundial de cerveja, produzindo 14 milhões de litros ao ano. Como receita, ele se destaca por ter 234 milhões ao ano, né? E aí o consumo também não está entre os maiores consumos, mas tem no Brasil em torno de 50,5 litros per capita. A gente vê um aumento na receita, né, influenciando a economia brasileira, que é em torno de 19,6% de aumento ao ano, verificado entre o ano de 2000 a 2020. A ocorrência de micotoxinas, então, além de gerar um impacto econômico pelo descarte, que muitas vezes esses grãos, quando contaminados, esses alimentos, quando contaminados, têm que ser descartados ou serem submetidos aos processos especiais de descontaminação. Então, esse impacto econômico de degradação ou aplicação de um outro processamento paralelo visando a redução dessa contaminação, caso não seja ofertado, além do impacto econômico, pode causar sérios danos à saúde humana e animal. Por isso que hoje se destaca o controle sanitário para os diferentes órgãos, né, internacionais e nacionais como o da Anvisa, através do cumprimento da RDC número 138 de fevereiro de 2017. Mesmo tendo esse controle, não há garantia total da ausência de micotoxina. Por isso, acoplado ao processamento de alimentos, novas tecnologias são necessárias e essas tecnologias que visam a degradação de micotoxinas para que, durante o processo, se disponibilize um alimento seguro ao consumidor. Visando isso, então, o nosso grupo de pesquisa, né, tem feito vários estudos e parcerias, visando simplesmente a degradação de micotoxina. Dentre elas, vários TCCs foram desenvolvidos, dissertações e teses, envolvendo o estudo de fermentação alcoólica, aplicação de adsorventes e proteínas, estudo de condições de processo, de fermentação também, e aplicação de enzimas que visam a degradação. O que foi possível observar? Foi possível observar até o momento, num resumo bem geral, que durante a mosturação,
ocorreu alteração da atividade de enzimas, como da protease e da alfa-amilase. A protease, a alteração da atividade da protease é dependente da concentração da micotoxina presente e o tipo de micotoxina. O que foi observado é que com tricotecenos, por exemplo, DOM e quinzadom, a baixa concentração reduz a atividade dessa enzima e a alta concentração aumenta a atividade dessa enzima. Então, as condições em que é aplicado o tipo de micotoxina e a concentração formam um processo complexo que pode alterar a atividade dessa enzima e, com isso, ter diferença no processo final. A atividade da beta-amilase, que também faz a hidrólise do amido, também foi alterada em função da presença desses tricotecenos. Para a beta-amilase foi verificado quando as maiores concentrações, mais de 1.000 microgramas por quilograma de malte, foi aplicado um aumento da atividade dessa beta-amilase. No entanto, você disponibiliza um maior conteúdo de açúcar, mas a toxicidade da bebida final pode ser maior. E é possível verificar também uma maior incidência de micotoxinas após a misturação. Então, o processo de misturação em si, ele permite a permeação das toxinas presentes no grão para a porção líquida, que é depois usado no mosto para a fermentação na etapa seguinte. Durante a fermentação, o que foi observado? Uma menor concentração da biomassa da levedura, então uma maior concentração dessa biomassa, ela prolifera um menor número, necessitando um maior tempo de fermentação. Alteração, então tem produção e consumo de metanol, então alteração de algumas rotas metabólicas, alteração de perfil de álcoois, ésteres e acetaldeído, que influenciam principalmente nas características sensoriais da bebida final. Uma menor produção de etanol, quando presente em maiores concentrações, maior redução de pH, o pH ficou menor após o produto final, após a fermentação alcoólica, e principalmente quando maiores concentrações foram observadas a produção de ácido acético e alteração da morfologia da levedura. Eu vou mostrar esses dados ao longo dessa explanação. O que a gente tem que ver é quais os efeitos tóxicos que podem ser ocasionados e qual é o risco de exposição que consumidores estão expostos. Então, dentre os efeitos tóxicos, a gente tem que ressaltar que as micotoxinas, elas possuem efeito acumulativo. A concentração, a micotoxina consumida hoje, ela é acumulada ao longo do seu consumo, ou seja, o que eu consumi hoje é somado com o que eu consumi ontem e assim ao longo da minha vida. E esses efeitos, pelo efeito acumulativo, eles podem ser carcinogênico, hepatotóxico, nefrotóxico e, por exemplo, alterar o sistema imunológico, reduzir o sistema imunológico, o sistema de defesa que hoje, na situação em que a gente está convivendo, já está sendo muito abalado e é essencial para manter a nossa condição de saúde, Esses efeitos, eles também são dependentes do tipo de micotoxina que é avaliado. Além disso, os efeitos eles podem estar relacionados a efeitos crônicos e efeitos agudos. Os efeitos crônicos, aquele efeito que é observado pelo consumo diário ao longo de uma vida. E os efeitos agudos são aqueles efeitos observados, por exemplo, relacionados à cerveja, ao alto consumo. Por exemplo, numa festa onde há alto consumo de cerveja e que se vê alguns efeitos, principalmente vômito, diarreia, dor de cabeça, que são efeitos muito comuns dos tricotecenos, que são as micotoxinas que mais ocorrem em cerveja. Só que esses efeitos, eles são muito parecidos com qualquer outro tipo de toxicoinfecção. Então, quase todas as contaminações bacterianas, ou mesmo uma indigestão, causa dor de cabeça, vômito, diarreia. Então, é difícil identificar os efeitos agudos característicos de uma micotoxicose de outras toxicoinfecções. Quanto ao risco de exposição, num estudo que nós realizamos no laboratório, em 2017 e 2018, foi possível verificar a ocorrência de várias micotoxinas. Então, foram avaliadas um número grande de amostras
E desse número grande de amostras comerciais, todas elas tinham a presença de pelo menos uma micotoxina, tendo a co-ocorrência delas. Usando esses dados de ocorrência e avaliando, considerando o consumo entre 50 e 60 litros, né, que é dado ao longo dos anos no Brasil, considerando o consumo de 0,19 litros ao dia, então 190 ml, um copo de cerveja ao dia, as concentrações verificadas nesse estudo de ocorrência indicaram ausência de risco ao consumidor que fizer uso dessa quantidade ao dia. Mas isso sem considerar o consumo de outros alimentos, como arroz, trigo, outros grãos que podem ter a contaminação que deve ser somada, somente considerando o consumo de um copo de cerveja. Então, nessa quantidade, não há risco, segundo o órgão internacional que regulamenta ou preconiza alguns limites, né, para que haja o risco de exposição. No entanto, vale ressaltar que esse volume seria um copo de cerveja e não uma ou duas ou três garrafas de cerveja. Então, qual é a solução? Se essa ocorrência de micotoxinas é observada, qual que seria a nossa luz no fim do túnel, né? Então, só a qualidade de alimentos, de insumos, que está dentro do processo, né, dos limites máximos tolerados seguido da Anvisa, pode garantir uma baixa concentração que não vai apresentar risco, mas também pode afetar o processo cervejeiro, como mostrado anteriormente. Então, nessas concentrações, a gente vê ainda alguns efeitos no processo e a permeação para a cerveja em menor concentração, mas que, se somada a todos os outros alimentos e ao longo de uma vida, pode no futuro apresentar danos sim à saúde humana. Então, como alternativa para isso, se dá o estudo do processo e outras formas de tecnologias aplicadas ao processo que visam a redução, a degradação dessas micotoxinas. Dentre elas, vêm os adsorventes de micotoxinas, que podem ser usados como sistema de filtração, tanto na mosturação quanto na fermentação, e que podem absorver essas micotoxinas. Então, tem estudos no laboratório, no grupo de pesquisa sobre o emprego do bagaço do malte, visando a absorção dessas micotoxinas. Já foi efetuado para aflatoxinas, quanto ao bagaço, e também o estudo da casca de arroz, que foi avaliado para as aflatoxinas, não só em cerveja como em leite também, mas também em cerveja foi aplicado para todos os tricotecenos, mas a zeralenona e a ocratoxina A, que se destaca por ser cancerígena. Então, esses adsorventes, eles incluem coprodutos ou resíduo do próprio processo de baixo valor agregado que podem contribuir com a redução da contaminação. Além disso, tem o uso de enzimas degradadoras. Então, a adição alternativa seria a adição de enzimas degradadoras, tanto no mosto quanto na cerveja, no produto final, visando a degradação das micotoxinas. Dentre elas, eu vou destacar a peroxidase e a lipase, que a gente vem estudando no nosso grupo com maior foco. E aqui eu vou apresentar alguns dados. Então, por que as enzimas acopladas aos processos fermentativos podem ter um grande sucesso? Porque são estratégias que têm como característica fácil aplicação, as enzimas já são conhecidas pela sua alta especificidade, utilização de condições brandas de reação dentro dos próprios processos fermentativos, sem alterar a condição e sem alterar a composição do meio ou do mosto ou da cerveja final, é ambientalmente amigável e são seguras quanto à sua aplicação. Elas têm uma alta taxa de sucesso de degradação, levando-os os níveis a níveis muito baixos que não vão causar risco ao consumidor. E o emprego desses métodos biológicos, então, vem ser uma estratégia muito promissora para aplicação nos processos fermentativos. A peroxidase citada é uma enzima da classe das oxorredutases. Ela pode ser obtida de fonte microbiana, fonte animal ou vegetal, e ela catalisa reações vinculadas à degradação do peróxido de hidrogênio produzido em situação de estresse dentro da célula.
Atua em outros grupamentos, como ligação carbono-carbono, carbono dupla O, dupla ligação de carbono, carbono-nitrogênio, NAD reduzido e NAD fosforilado reduzido. Como aplicação da peroxidase, ela já foi usada para tratamento de águas residuais, tratamento de contaminantes fenólicos, descoloração de corantes tem sido muito verificado, desodorização de dejetos e, principalmente no nosso grupo, a degradação das aflatoxinas, deoxinivalenol, ocratoxina A e zeralenona. Esses estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa. Além disso, a degradação de hidrocarbonetos policíclicos. As lipases, elas são enzimas caracterizadas por serem do grupo das hidrolases, também tem fonte microbiana, animal e vegetal. A parte comercial ainda tem algumas lipases que são obtidas da fonte animal, mas a grande parte é lipase já de fonte microbiana, mas se destaca a lipase hepática e a lipase pancreática que tem ainda sido empregada. As reações que as lipases podem catalisar a reação de hidrólise, esterificação, acidólise, alcoólise, aminólise, tiólise e interesterificação, conforme condição, a especificidade da enzima e o meio em que ela está atuando. Já se literatura sobre a aplicação da lipase na produção de alimentos específicos, detergentes, tratamento de efluentes, na indústria farmacêutica, na indústria de couro, têxtil, cosméticos e de papel e nos últimos tempos na degradação de micotoxinas, voltado primeiro estudo para a degradação da ocratoxina A e após para a degradação de patulina, que é uma micotoxina muito detectada em maçã, do fungo filamentoso que cresce em maçã. Dentro das enzimas, a gente destaca as fontes como as células microbianas, vegetais ou fonte animal, mas a fonte microbiana tem sido destaque. Dentre elas, as bactérias. Então, diferentes bactérias já foram avaliadas, tanto gram-positivas como gram-negativas, na degradação de aflatoxinas. O sucesso que elas obtêm pode variar muito, mas chega até em torno de 90%, 87,7%. Mas, além das bactérias, há descrição na literatura de vários fungos com sucesso chegando até 99% da degradação de aflatoxinas. As aflatoxinas são micotoxinas caracterizadas pela carcinogenicidade, principalmente a aflatoxina B1. Por isso, e a primeira micotoxina que foi descoberta. Por isso, esse maior número de estudos e também pela sua toxicidade merece destaque. Então, além dos micro-organismos mencionados como bactérias e fungos, milhares de outros já são descritos na literatura pela habilidade de reduzir a concentração de micotoxinas nos meios ou nos alimentos ou nas matérias-primas em que eles são aplicados. Nesse momento, eu destaco a presença da Saccharomyces cerevisiae, por ser fungo também, mas aqui eu destaquei principalmente pelo seu uso, em processos alimentícios, na panificação, no processo cervejeiro, e ela se destaca pela redução, tanto pelo seu metabolismo. Então, ela tem um próprio processo de detoxificação celular. Então, ela detoxifica xenobióticos através da produção de glutationas e enzimas específicas, estando entre ela a glutationa peroxidase, bem como a presença da parede celular, que tem polissacarídeos, que tem uma característica fundamental de adsorção de alguns compostos, entre eles as micotoxinas. Bom, como esses micro-organismos causam a degradação desses metabólitos tóxicos, das micotoxinas? Através de uma série de rotas metabólicas, onde várias enzimas atuam na degradação desses xenobióticos. Dentre as enzimas, há destaque para lactoperoxidase, peroxidase, lipase, lacase, manganês peroxidase e outra enzima específica da degradação de aflatoxinas. Notem que a classe da peroxidase, ela se destaca, além da lipase e da lacase.
E o sucesso da ação na redução da micotoxina é variável, dependendo da condição e da estrutura em que ela vai atuar. Além dessas, a carboxilesterase, uma enzima produzida, né, ela também tem a capacidade, por exemplo, de degradação de tricotecenos, como estudada e descrita na literatura. Nessa condição, por exemplo, essa enzima, ela atua na quebra do grupo acetil, envolvendo o 3-acetildom e o 15-acetildom. A hidrólise do grupo acetil vai originar a redução dessa concentração, mas em contrapartida o aumento da concentração de DOM, que também é uma micotoxina que tem efeito, né, da redução da síntese de RNA e também efeito no sistema imunológico, reduz o sistema imunológico de humanos e animais. Então, no caso dessa enzima, a redução dessa concentração, na verdade, faz a liberação de outra micotoxina que tem atuação. Além dessa, outros estudos envolveram a aplicação da peroxidase, como os estudos realizados pelo nosso grupo. Galteri, em 2017, verificou pela aplicação da peroxidase 80% de redução da concentração do deoxinivalenol, o DOM mencionado anteriormente. A Feltrin, também em 2017, estudou diferentes fontes de aplicação da peroxidase, fonte comercial e fonte de farelo de arroz, observando a redução de 56% de DOM, e na fonte comercial obtida a partir de farelo de soja, a peroxidase obtida do farelo reduziu 81% da contaminação de DOM. Então, qual a relação, né? Por que começou-se a estudar, né, a peroxidase no nosso grupo de pesquisa como uma forma de degradação de micotoxinas? Então, começou num estudo de fermentação, onde em 2005 foi publicado o artigo, né, sobre fermentação alcoólica e o efeito, né, da fermentação nos níveis de tricotecenos. Após a fermentação alcoólica, né, após a mosturação e a fermentação alcoólica, foi detectado que no resíduo sólido, no bagaço do malte, foi detectado somente 6% da concentração inicial de DOM e toxina T2 que estavam presentes inicialmente. 41% do restante da micotoxina permeou para a bebida. Então, 41% da concentração de DOM e toxina T2 permeou para a bebida. Os outros 53%, eles não foram detectados nem no resíduo sólido e nem na bebida, gerando assim a possibilidade ou detectando a fermentação alcoólica como uma alternativa que visa a biodegradação de micotoxinas. Então, durante o processo de fermentação, a redução da contaminação é maior que 50%. E a gente destaca a ação da levedura, por ser promissora, tanto nos processos de degradação, empregando o seu metabolismo interno da levedura, como a parede celular, que pode ter efeito de adsorção também. Em um outro estudo efetuado durante o meu doutorado, a gente continuou estudando a fermentação submersa, só que com outras espécies, Aspergillus oryzae e Rhizopus oryzae. E foi verificado que a aplicação, né, dos fungos filamentosos e cultivo submerso, foi verificado uma redução de mais de uma concentração da micotoxina. Então, a degradação em percentual, ela chegou a níveis altos de degradação. Então, a velocidade, né, a concentração de DOM diminuiu significativamente. Então, aqui está a concentração nos sinais todos em preto, né? Ele diminuiu a concentração. O controle, ele permaneceu até 150 horas, após ele teve uma pequena redução em função do meio líquido e a micotoxina não ser tão solúvel, podendo ocorrer processos de degradação. Mas o que mais saliente é que a degradação foi observada por essas espécies fúngicas.
Após o meio fermentado, foi realizado o teste de citotoxicidade, empregando células eritroleucêmicas humanas, AK562. Nos extratos, quando comparados os extratos na concentração após a degradação, alta degradação maior que 50%, na mesma concentração foi comparado com o padrão e foi possível verificar que os extratos obtidos por Rhizopus apresentaram menor toxicidade que o próprio padrão de 2, na mesma concentração de 1,5 vezes, e também menor toxicidade que o aspergillus, nessa mesma proporção. E a maior degradação de DOM foi observada com o Rhizopus, 7,4 vezes maior que o aspergillus. A toxicidade possibilitou ver a descontaminação através dessas duas espécies fúngicas. A partir disso, foi avaliado como seria o metabolismo de detoxificação, como ocorreria essa degradação. Com isso, foi feito um levantamento de várias enzimas que poderiam estar atuando ou estarem ativas nesse processo de degradação. Foram avaliadas enzimas oxidativas, enzimas hidrolíticas. Dentro das enzimas oxidativas, a que se destacou foi a peroxidase. Então, quando foi avaliado a atividade da peroxidase com a velocidade de degradação de DOM, foi verificado que em 48 horas, onde tinha a maior velocidade de degradação, também se observava a maior atividade da peroxidase. E com isso foi começado a avaliar sempre ao estudo da fermentação e a atividade da peroxidase quando se visava a degradação de diferentes micotoxinas. E por que a peroxidase teria esse destaque? Porque relacionadas aos tricotecenos, que os diferentes tricotecenos, a toxicidade desses tricotecenos se dá pelo grupamento epóxido, quase em torno de 90% da toxicidade é relativa ao grupamento epóxido, e ainda a ligação dupla entre o carbono 9 e 10. Então, esses grupamentos são verificados em todos os tricotecenos. O que acontece? A peroxidase ela tem potencial de degradação desses tricotecenos por ela poderem atuar nesse anel epóxico, oxidando ele, rompendo a ligação simples, formando ligação dupla, quebrando o anel epóxico e reduzindo a sua toxicidade, gerando a biodegradação. Com base nesses conceitos, então, foi-se estudando todos os processos de aplicação ou de fermentação em que a peroxidase poderia estar vinculada. Então, a degradação enzimática de micotoxinas até hoje tem sido o foco dos nossos estudos. Nós estamos estudando, aplicando a peroxidase na biodegradação de micotoxina em ração para peixes, avaliando sistema modelo e produtos como mosto e cerveja, na redução de níveis de zeralenona e também ocratoxina A, por ação não só da peroxidase, como da lipase. A peroxidase como agente de degradação de aflatoxinas em leite e também em cerveja, e a degradação enzimática da ocratoxina A em sucos de uva. Mas para ter essa aplicação da peroxidase, é necessário ter fontes alternativas, porque só a peroxidase é muito difícil de conseguir ela a nível comercial. Então, a peroxidase comercial hoje, que a gente tem acesso, é um padrão da Sigma, que o valor é muito alto pela alta purificação. A nível industrial, não há disponibilidade ainda dessa enzima para aquisição, num preço, no menor valor comercial. Com isso, no laboratório foi estudadas diferentes fontes de extração, como o farelo de soja, fazendo todo o estudo de extração e otimizando as condições e fazendo a purificação, estudando a purificação desses extratos. A partir disso foi realizada a caracterização da peroxidase, a caracterização cinética e termodinâmica, como constante de desnaturação, tempo de meia-vida, entalpia, energia livre de Gibbs e entropia, porque são importantes caracterizações a fim de aplicação industrial.
Com ela caracterizada e purificada, foi feita a aplicação na degradação de DOM, onde foi possível verificar que o extrato bruto ele conseguiu degradar 60% da concentração de DOM, que era a micotoxina em estudo. E o extrato purificado por TPP degradou 81% da estrutura da micotoxina presente. Essa micotoxina no extrato cru, ela tem no extrato bruto, né? Ela tem como característica a estabilidade sob congelamento de 144 dias. A lei de arroz também foi avaliado. Então, foram otimizadas as condições de extração e foram avaliadas o sistema de purificação e caracterizado cinética e termodinamicamente. Tá? Quanto à degradação, então foi verificado que a ação da enzima obtida de farelo de arroz, após 45 minutos, ela chega a uma degradação de 56% da micotoxina presente. A partir desses dados, começou-se então a avaliar não somente em DOM, mas em outras micotoxinas também. E aí aplicou-se a degradação da zeralenona, né, pela aplicação da peroxidase. Então, nesse estudo, foi feita a aplicação tanto da enzima comercial, como da enzima obtida de farelo de soja e de farelo de arroz, que são enzimas obtidas de coprodutos industriais, de menor valor agregado. Foi avaliado também a afinidade da enzima através do KM sobre a micotoxina. Então, tendo como substrato a micotoxina, foi comparada a enzima comercial com alto grau de pureza e a enzima obtida de farelo de arroz. Quando comparado, a gente pode ver que quanto menor o valor de KM, maior a afinidade da enzima pelo substrato. E a gente vê uma maior interação com a enzima obtida de farelo de arroz. Então, a enzima obtida de farelo de arroz tem maior afinidade com o seu substrato e transformar a zeralenona do que a própria enzima comercial de alto valor agregado. Então, potencializando a aplicação dessa enzima na degradação de zeralenona. Então, para a enzima comercial, também foi avaliado a cinética de degradação, qual o tempo ideal e até que percentual seria possível essa degradação. Então, ao longo do tempo, foi verificado que em 480 minutos foi possível degradar 68% da concentração inicial adicionada. Ainda foi confirmada a ação dessa da enzima, através da inativação da enzima, a desnaturação. Foi aplicada ela ativa e desnaturada. E comparada com ela comercial, obtida de farelo de arroz e de farelo de soja. Ela ativa, a comercial, chegou à degradação de 69,9%. A obtida de arroz foi a de farelo de arroz, 47%, e a de farelo de soja, 30%. A farelo de arroz foi onde a gente comentou que ela tinha uma maior afinidade. Ela desnaturada, na verdade, a comercial não atuou, então realmente é a peroxidase que faz a redução dessa concentração. No entanto, quando observada a de farelo de arroz e a de farelo de soja, foi observada até um aumento da redução. Isso por quê? Como esses extratos, eles não têm um alto fator de purificação e foram usados extratos brutos, né, os extratos crus, né, extrato bruto sem purificação, a desnaturação da proteína faz a abertura da configuração tridimensional dessa proteína, possibilitando a interação de aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos que contêm como a tirosina e hidroxila, formando pontos de hidrogênio com a própria estrutura da zeralenona. Então, essa foi uma alternativa de explicação por que esses valores ainda eram aumentados quando desnaturada. Da enzima comercial, que tem alto fator de purificação, foi comprovada que a degradação observada pela comercial era pela ação da peroxidase na estrutura da zeralenona. Além da zeralenona, também foi avaliado a sua ação na ocratoxina A, tanto em solução modelo, que seria a solução tampão, onde a gente pode controlar
pH, temperatura, concentração de íons e assim por diante, como em suco de uva, onde não dá para alterar pH, nem a concentração de íons e outros fatores que podem influenciar a ação da peroxidase. O que foi possível observar? Que foi possível reduzir a concentração, né, da micotoxina, principalmente quando aplicada uma menor concentração, uma menor quantidade da enzima. Então, foi comparado duas quantidades de enzimas e a menor concentração aplicada dessa enzima verificou-se a maior degradação. A obtida de farelo de arroz também observou-se a redução, também na menor concentração avaliada. Quanto à afinidade para a ocratoxina A, estudada através do KM, foi verificado no caso da ocratoxina A maior afinidade pela comercial que apresenta um alto grau de purificação. A aplicação em suco de uva branco e o suco de uva tinto, né, foi possível verificar que no suco de uva branco houve redução sem modificação das condições de ação, porque aqui seriam as condições ótimas de pH, temperatura, tempo. Aqui, somente avaliando o tempo, sem alteração de pH, sem alteração de concentração de íons, sem adição de cofatores, foi possível verificar uma degradação de 17%. A ocratoxina A se destaca pela carcinogenicidade também. Então, essa redução de 17% pode tornar um produto com menor risco aos consumidores dessa matéria-prima. Em contraposição, o suco de uva tinto, né, ele não foi verificada a degradação, possivelmente porque ácidos fenólicos já são descritos na literatura por serem inibidores da enzima peroxidase e outros compostos fenólicos serem substratos preferenciais. Além disso, nas condições otimizadas, então foi avaliado a ação da peroxidase sobre a aflatoxina B1, na solução tampão degradando 97%, e em leite, sem ser condição padrão, 97% da aflatoxina B1 foi degradada e 65% de M1 foi degradada em leite UHT. Em cerveja, a mesma enzima degradou 24% de aflatoxina, sem alteração das condições. A peroxidase também foi avaliada como agente de degradação simultâneo da ocratoxina A e da zearalenona em solução modelo e em cerveja. Então, o que foi possível verificar? Quando comparado a ocratoxina A e a zearalenona na afinidade, então quando comparado o KM entre as duas micotoxinas, pela ação da peroxidase, a zearalenona ela teve uma maior afinidade e isso é visto. A partir disso, foi implementada a ação não somente da peroxidase, mas também da manolipase, as duas enzimas atuando simultaneamente na degradação de ocra e zeia. E por que as duas? Porque a manolipase A ela já foi descrita por atuar em ocratoxina A. E a zearalenona, por ter um grupamento éster, poderia ser também um sítio preferencial de atuação da lipase nesse sistema. Então, foi avaliada a degradação usando como produto a cerveja e o mosto para ser incluído essas duas enzimas no processo cervejeiro. Foi verificado a degradação de ocratoxina A até 100% e a degradação de zearalenona até em torno de 30%, mesmo tendo a preferência da atuação. A degradação da ocra atingiu seus maiores valores em 30 minutos, enquanto que a degradação de zeia quase chegando a 24 horas. É importante salientar que a degradação tanto de ocra de zeia em cerveja, ela foi observada em menor concentração. Em cerveja foi observada em 89% e zeia em 6%. Isso porque nessas condições anteriores mostradas eram condições em solução modelo, controle de pH, temperatura e íons. Nessa situação é uma matriz complexa, onde não há controle desses parâmetros, podendo reduzir a atividade da enzima.
Dessa forma, a gente salienta que a aplicação de enzimas, aliada ao processo cervejeiro, que já é conhecido por detoxificação, pode ser uma alternativa viável de biodegradação de micotoxinas. E destaque para a peroxidase, mas que ainda há outras, como lipase, lacase e proteases, que têm que ser estudadas e definidas para aplicação nesse processo. E enfatizar que as fontes microbianas e de origem vegetal, pela disponibilidade, podem ter grande potencial de aplicação. Além do processo cervejeiro, a vinificação que utiliza a levedura Saccharomyces cerevisiae e os produtos lácteos, que também já foram estudados por usar bactérias ou outros sistemas biológicos, podem ser aplicados. Então, a aplicação dessas enzimas na fermentação também vem a ser favorável, principalmente no cultivo, na fermentação alcoólica. Então, em diversos estudos em que foi usado meio sintético, foi observado alguns indicadores de efeito das micotoxinas. Nessa situação, então, foi fermentado usando levedura cervejeira e de concentrações de 150 microgramas de DOM e NIV, né, em 150 ml de meio, 1 micrograma por ml. O que foi verificado? Então, foi verificado durante a fermentação uma menor concentração celular da levedura e uma maior atividade onde estava presente a micotoxina da peroxidase e da catalase. A peroxidase que já tinha sucesso, que a gente já observou sucesso, implementou. E essa implementação teve como base esses estudos iniciais. A caracterização eletroforética também foi realizada, onde foi verificado que durante a fermentação, proteínas de 22 e 43 cadaltons foram produzidas quando na presença de DOM, foram sintetizados em maior quantidade, que são proteínas conhecidas como características de estresse celular. Com isso, os indicadores de contaminação de DOM já verificados foi, além da peroxidase já mencionada, a glutationa, que é o tripeptídeo formado a partir de mecanismos de detoxificação de xenobiótico pela célula de nervedura. Em relação aos estudos realizados com NIV, onde foi avaliado vários outros parâmetros, entre eles concentração celular, pH, açúcar redutor e proteína e outros, foi verificado que, né, ao aumento de atividade também quando presente NIV, então maior atividade é observado quando tem NIV. Então, o tratamento foi observado, né, além da peroxidase aqui observado, uma maior concentração de glutationa concomitante. E por que a glutationa? Porque é uma forma de defesa que a produção da glutationa na forma reduzida, através da ação da glutationa peroxidase, uma peroxidase, ela consome o peróxido de hidrogênio produzido em condições de estresse, formando a glutationa oxidada, que junta duas moléculas desse tripeptídeo. Além de diversos parâmetros avaliados, foi verificado também a alteração do perfil de ácidos graxos, onde uma maior concentração de ácidos graxos de cadeia curta foi observada na presença da micotoxina do que quando comparado ao sistema controle, verificando que o sistema enzimático de alongamento, né, e insaturação também foi afetado. Outros parâmetros verificados os fatores de conversão de glutationa a partir da glicose, em que houve realmente alteração quando feito o tratamento com NIV. E a redução da contaminação nesse estudo no tratamento foi verificada em 45% quando anular. Nesse estudo publicado também, em estudo de fermentação, foi avaliado o uso de tecnologias no processo fermentativo. Então, foi aplicado campos magnéticos e foi avaliado se esse campo magnético influenciaria na degradação. Então, o que foi verificado? Que, relacionado ao controle, o sistema com campo magnético, ele facilita o consumo de substrato, tá? Com a presença ou sem a presença da micotoxina. Além disso, uma maior concentração
de biomassa foi verificado quando na presença de nivalenol, mas na presença do campo magnético, essa concentração reduz. Houve alteração no perfil de etanol, mas que no final do processo se manteve igual. E também há um maior aumento da atividade da peroxidase quando na presença de NIV, e um maior aumento da concentração quanto na presença de NIV, mas sem efeito do campo magnético. Então, a redução do NIV foi observada em 56%, muito próximo do 47% visto 45% no outro estudo, mas que não teve efeito significativo a aplicação do campo magnético. No último estudo que nós fizemos em relação ao processo fermentativo, foi verificado que na fermentação alcoólica, na presença de tricotecenos, DOM e quinzadom, em duas concentrações, de 0,2 e 0,8, após a maior fase de concentração celular, a fase de declínio, quando presente a maior concentração, que é T2, que é 0,8 microgramas. Na caracterização cinética e bioquímica, foi possível verificar, então, a produção de glutationa e peroxidase vinculada ao sistema de degradação. E foi observado que no controle, a produção de glutationa e peroxidase é característico do próprio consumo do substrato e formação de álcools que geram um estresse. No entanto, quando na presença das micotoxinas, na maior degradação observada, foi observada a maior concentração de glutationa e a maior atividade, sendo que no período anterior foi observada a maior degradação específica redox. Também isso foi observado tanto para o tratamento 1 quanto para o tratamento 2, acompanhando que a maior atividade da atividade da PO e a maior concentração de glutationa resulta na maior degradação, tanto de DOM como de quinzadom. Em relação às características físico-químicas, o que foi observado? Então, a composição. Foi observado uma maior quantidade de proteínas solúveis, principalmente elas são responsáveis pela formação de espuma, uma maior concentração de açúcares redutores residuais no processo quando maior contaminação, significando que a fermentação não foi total, quando na presença das micotoxinas, e uma maior concentração, uma maior acidez no produto final. Em contrapartida, se teve maior acidez, o pH, onde teve a maior concentração da micotoxina, foi menor, foi observada a redução da concentração da produção de etanol e foi observada uma redução da proteína total no processo, no produto final. Também foi acompanhado as estruturas celulares e foi verificado que, com o aumento da concentração de 0,2 para 0,8, é possível observar um aumento de dano celular. Aqui é no controle, aqui é quando 0,2 e aqui é quando 0,8. Então, esse aumento no dano celular também é característico pela presença de micotoxinas. Foi feita também a avaliação dos componentes químicos por RMN, de hidrogênio, e foi verificada a formação de 3 grupos nesses mesmos extratos obtidos. Um em função de açúcares, outro em função da produção de etanol e outro em função da produção de ácido acético. Em relação à presença de açúcares, até 24 horas não houve diferenciação entre o controle e os tratamentos, independente da concentração. A partir de 24 horas, no entanto, eles não permaneceram no mesmo grupo, havendo diferenciação quanto ao consumo de açúcares, como verificado na análise físico-química. Na presença de etanol, foi verificado que até 48 horas, independente da concentração, todos estavam no mesmo grupo. Já em 72 horas e 96 horas, a maior concentração testada de 0,8 teve comportamento diferenciado. Somente o controle e 0,2 permaneceram no mesmo grupo em relação à presença de álcool. E a gente verificou que em 96 horas e em 72 horas, em 0,8, houve a menor produção de etanol, que já é confirmada pelo RMN.
Além disso, foi observado a formação de ácido acético. Na fisicoquímica foi observado que em 0,8 houve redução de pH maior e uma maior acidez, o que é confirmado pela avaliação dos componentes químicos, onde em 96 horas e 72 horas, quando presente a maior contaminação, foi identificada a presença de ácido acético. Com isso, a gente salienta que os processos de biodegradação de micotoxinas, eles podem ser incorporados e implementados pela aplicação de enzimas e por processos já usuais usados no processamento de alimentos como a fermentação alcoólica. No entanto, é preciso definir e caracterizar os mecanismos bioquímicos no qual essa biodegradação ocorre, avaliar a toxicidade através de indicadores de toxicidade e manter a qualidade analítica para a avaliação dessa biodegradação. Mais uma vez, eu venho agradecer o meu grupo de pesquisa, que tanto a gente trabalha juntos e que vem desenvolvendo esses estudos, a comissão organizadora, pelo acompanhamento e o convite, principalmente a professora Daisy, que fez o convite e tem sempre convidado a participar em diferentes eventos, em diferentes situações. Obrigada a todos.